Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui do nosso podcast, o Mentorex Podcast. Hoje nós estamos recebendo mais uma convidada especial, vai nos trazer histórias aqui com certeza muito legais, que vocês vão curtir, vão ter essa oportunidade aqui de compartilhá-la com a gente. Reforçando aí que a ideia aqui é sempre a gente estar compartilhando com vocês histórias que possam estar servindo de insight aí na vida profissional de todos, não necessariamente pessoas que estejam trabalhando em grandes corporações, mas você que também está empreendendo, está começando o seu negócio. Assim, a ideia é que a gente possa, com esse conhecimento, trazer algumas situações que você possa levar para o seu dia a dia e que você possa, a partir daí, não ter que passar, de repente, pelos mesmos problemas que a gente passou. Então, a pessoa que hoje vai tá nos trazendo aqui as histórias, ela passou por diversas situações desafiadoras, e eu acho que o bacana disso tudo é que conseguiu passar com chave de ouro, né? A gente vai ouvir um pouco dessas histórias aí. E eu vou passar aqui para o meu amigo Bruno, né, para que ele possa estar apresentando a nossa convidada e a partir daí a gente bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito agradável aí com a nossa convidada. Vai sim. Valeu, PG. Obrigado. Nossa convidada é internacional, PG. Opa! Primeira convidada, ela é brazuca, mas ela está falando com a gente diretamente do México. Então é a primeira entrevistada do Mentorex que a gente envolve alguém de fora do país. Mas a gente deve ser a primeira de muitas. Tem muita gente bacana ainda que a gente pode trazer. E o assunto tem a ver com o fato do convidado estar fora do Brasil. A gente vai falar um pouquinho aqui de desafios que brasileiros trabalhando no exterior acabam passando. E no caso da nossa convidada, a Tati, você pode até imaginar que além do desafio do idioma, o desafio de ser brasileiro trabalhando em alguns outros países como a Inglaterra e o México, tem também a questão de mulher, né? Então, ser uma mulher executiva trabalhando fora do Brasil, se provando em outro idioma, em outra cultura. Então, o papo vai ser sensacional. Antes de eu passar o currículo da Tati, eu queria agradecer a vocês duplamente, agradecer pelo fato de vocês já estarem acompanhando mais um episódio, de estarem inscritos nos nossos canais. Se ainda não está, por favor, se inscreva. Indica a gente para os seus colegas também. E muito bem-vindo a mais um espaço de contação de história do Mentorex. Porque aí eu vou ter que fazer o merchan da missão, PG. Com certeza. Porque dividir conhecimento multiplica talentos e resultado. Então, vamos lá, vamos falar da Tati. Tati Tokizek, né? Ou Tocek. Uma vez ela me deu uma bronca que se pronunciava Tocek, mas eu vou falar Tokizek. A Tati, ela começou no mundo corporativo há mais ou menos 23 anos atrás, numa agência da Caixa Econômica Federal, em Curitiba. Depois disso, a Tati ingressou no Banco HSBC e lá trabalhou em áreas como gerenciamento de frota, custódia, transporte de valores, logística, suprimentos, impressão. A Tati trabalhou muito tempo aqui no Brasil, fez uma carreira muito, muito frutífera, né, e brilhante aqui no Brasil e recebeu um convite para trabalhar no Reino Unido, na sede do HSBC no Reino Unido, em Coventry, muito perto ali de Londres, onde ela teve por 3 anos. Depois de lá, ela recebeu um convite para assumir uma posição no HSBC do México, onde ela está até hoje, já há 5 anos, e onde hoje a Tati ocupa a posição de diretora de operações para todos os processos da pessoa física no banco, não só no México, mas a Tati também é a diretora regional para operações de pessoa física em todo o continente americano. Então, você vê que a Tati passou por países de línguas distintas e culturas bastante distintas da nossa e venceu em cada uma deles, tanto acho que o cargo que ela ocupa hoje é o testemunho desse sucesso pelo qual ela passou. Deixando claro que ela hoje lidera esses times, né, Bruno? Enfim, estando no exterior como brasileira, está liderando esses times enormes aí. Tati, muitíssimo obrigado, querida, pela gentileza de bater esse papo com a gente. Você já fez uma prévia com a gente antes da gente começar a gravar. Eu sei mais ou menos algumas das histórias que você vai contar. E eu sei que as histórias que você vai trazer aqui, elas têm muito o espírito de contar perrengues pelos quais você passou. E a gente sempre cutuca os convidados aqui para falarem sobre perrengue. Porque a gente acha que é no perrengue que a gente acaba aprendendo mais e é na diversidade que a gente cresce. Então, eu sei que você tem uns perrengues muito engraçados para contar para a gente nessa tua passagem de Brasil para a Inglaterra e depois para o México. Mas seja muito bem-vinda, querida. O microfone é nosso. Vamos começar a contação de história de hoje já. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Seja Tati. muito bem-vinda aí. É um prazer estar falando com você. Vamos lá.
Poxa, não, primeiramente, muito obrigada pelo convite, de verdade é uma honra. Eu me sinto muito feliz de estar participando do Mentorex. Para mim é uma iniciativa que faz todo o sentido do mundo, e é o que vocês falaram, né, eu acho que, a gente contando histórias das coisas que, né, todos nós passamos, acaba ajudando as pessoas, né, a evitar esse tipo de coisa ou talvez estar um pouco mais preparado, né, para os perrengues que eu acho que em algum momento também são inevitáveis, todo mundo vai acabar passando por isso. Então super, super, super prazer. Eh, Além das questões aí curriculares, eu também queria complementar algumas coisas importantes, assim, fatos pessoais sobre mim. Eu tenho 37 anos, sou casada com o Anderson, e o Anderson é uma pessoa muito importante na minha vida, porque graças a ele também e graças, né, a toda, assim, por confiar em mim e por me acompanhar nessas aventuras, né, que a gente também teve a oportunidade de vivenciar, né, essas experiências fora do Brasil. Tenho 2 cachorros, meus cachorros se Opa! chamam Sofia e Tobias, e eles também são meus companheiros de aventura. Trouxe eles do Brasil, passaram pela Inglaterra, passaram, pelo México, moram com a gente aqui atualmente, realmente acho que é uma história bacana aí, O porque passaporte deles é mais viemos de mala e carimbado do que o cuia, né. passaporte de muita Não, gente, hein? tá latino em espanhol e inglês, né? Né, e assim, Tati, Latino em espanhol e inglês. eu não queria perder o gancho, porque assim, essa questão dos expatriados, muitas vezes a pessoa toma a decisão, né, de ir morar fora e abandona o bicho, né? E eu sou testemunha disso. A Tati, em nenhum momento, passou pela cabeça dela não Deixar levar os os cachorros. Então, cachorrinhos. legal que eles foram contigo para Londres e depois foram para o México também. Excelente, Tati, bacana. Exatamente, exatamente. E aí eu já conto pra vocês outro perrengue relacionado aos cachorros. Isso a gente não conversou antes, mas eu acho que é um perrengue interessante também, engraçado para conversar. E bom, e a ideia, né, é a gente justo falar essa questão dos desafios, né, quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai buscar uma aventura, uma experiência, né, fora do nosso país, fora do nossos, do nosso ambiente onde a gente já está familiarizado com as Sem dúvida. formas, né, de fazer as coisas. A gente tem a família, né, totalmente ali também como uma fonte de apoio para qualquer necessidade, é você realmente sair, desbravar o mundo e, viver, né, viver todo tudo que pode acontecer contigo. Então, eu queria começar comentando com vocês, obviamente, das minhas experiências na Inglaterra, que eu acho que foram as mais, talvez, engraçadas e as mais inusitadas, e que eu acho que também me geraram mais essa questão, assim, dos aprendizados, né. Então, primeira, obviamente, essa questão de sair da zona de conforto, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito, que a gente só passa por coisas, né, talvez, assim, inesperadas quando a gente se joga para Uhum. tentar coisas novas, Uhum. né. Então eu acho que esse é um dos pontos aqui super importantes. E eu queria começar comentando com vocês que eu fui pra Inglaterra no momento em que, o HSBC decidiu, né, vender, toda a operação do Brasil. Então eu falei: "Sabe que eu acho que é uma oportunidade, né, de continuar trabalhando no HSBC, é uma oportunidade de explorar aí um mundo diferente". E aí eu comecei a ter várias entrevistas, acabou que deu certo uma delas, que foi justo para ser responsável pela mesma área, digamos assim, de logística, né, dentro do HSBC, Uhum. só que aí logística lá na Inglaterra e cuidando não só da Inglaterra como país, mas também a gente tinha responsabilidade ali de, alguns outros países pequenininhos em volta que são ilhas, na verdade. Uhum. Eh, e sabe que, ou seja, quando eu passei por toda a parte de entrevista e tudo, Isso em que ano foi, Tati? quando 2000 isso foi em e... 2015, Tá. Você estava com 2015, quantos anos? 2015. Eu estava com 2015 com 30 anos, Tá. 30 anos, 15 para 16, né? 15 para 16. Né, sim, foi final de 2015, exatamente. E aí eu lembro que quando eu passei por todas as entrevistas, veio aquele momento, né, legal, ó, bacana, a oportunidade é sua, e veio a carta oferta. Uhum. Quando veio a carta oferta, eu fiquei com o olho brilhando desse tamanho, por quê? Porque eu fiz uma comparação, né, com o meu salário atual do Brasil, e eu vi que o que eles estavam me oferecendo era, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava no Se Brasil, você convertesse 10 em vezes mais. libras, o teu salário ia ser Exato, né, 10 vezes.
Exatamente, proposta em libras, né, se eu Aham. converto para reais, eu faço a comparação e era um pouquinho mais até de 10 vezes mais. E aí eu deslumbradíssima, eu falei: "Cara, que eu vou negociar salário? Tipo, são 10 vezes mais do que eu ganho, né, então vamos embora e não sei o quê". Aceitei já no mesmo instante quase, e eu falei: "Não, é isso mesmo, vamos". Aí começamos, né, aí começa a aventura, começamos a fazer todo o processo de, né, de vender as coisas do Brasil que a gente acabava não levando para Inglaterra por uma questão de voltagem, né, eletrodoméstico principalmente, aí você começa a arrumar as caixas e tal, e aí vem o primeiro grande desafio, que é obviamente você chegar de viagem lá, É, com mala e cuia e toda coisa. Continua me escutando bem? estamos Super te bem. ouvindo, Tati, vai lá. Ah, ótimo, perdão, é que deu um Não, ruído aqui. E aí o que acontece é que você chega lá, primeiro você é recebido num hotel e toda coisa, e aí vem a parte de você começar a buscar casa, e aí vem a parte de você começar a entender, né, quanto que custa viver na Inglaterra, porque ainda quando Uhum. eu tinha feito um montão de, revisões em sítios, em websites e tal, você acaba, né, não tendo exatamente a noção de quanto é viver lá. Uhum. E aí esse foi o meu primeiro grande perrengue, eu diria, por quê? Porque aí foi quando eu descobri, tipo, já estando lá, né, um mês, digamos assim, vivendo lá, que na verdade, sim, estavam me pagando 10 vezes mais do que eu recebia no Brasil, só que o custo de vida da Inglaterra era 15 vezes mais caro. E aí você começa a falar: "Meu Deus, tipo, por que que eu aceitei isso? Por que que eu não fiz um melhor planejamento", digamos assim, ou matemáticas um pouco mais, elaborada, né, realistas, tá. né. Elaboradas, claro, ou falar com pessoas que já estavam no país, pois, né, para você começar a entender, né, o qual que é o custo real, porque, óbvio, eu sabia mais ou menos quanto custava um aluguel, o que eu não sabia eram todas as taxas que você tinha que pagar, mesmo sendo inquilino, porque é um conceito diferente, né, de alugar, por exemplo, uma casa no Brasil. Então Aham. esses pormenores eu não tinha ideia, né. Eu pensei no custo do metrô, por exemplo, um passe esse de, sabe, de turista, quando você vai lá, você Sim, compra o sim. one day, não sei o quê. E aí eu não tinha noção, tipo, de que, primeiro, Coventry era tão longe de Londres, segundo que, tipo, não era só o metrô, era o trem que eu ia ter que pegar para ir, enfim. Então você começa a ver que, sei lá, coisas que você calculou que você ia gastar, não sei, R$ 500 no mês, você acaba gastando 1.500, sabe. E aí esse foi, digamos assim, o primeiro grande, tipo, uau, né, moment. E você Que você saiu fala: "Meu, daqui. eu aceitei". Aham. Desculpa, Tati. Desculpa, perdão. Termina teu raciocínio aí que eu queria Não, só não, não, emendar eu depois só ia uma. falar não, 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 eu só ia falar assim, então você acaba, tipo, tendo aquela coisa de: "Tá, beleza, aconteceu, não era exatamente, né, o que eu tinha imaginado, mas eu tenho que agora saber viver com Sim. isso, né, e Já buscar aceitou a alternativas para eu proposta, não tem conseguir". Não, eu já estava lá, tipo, é. não tinha nem muito como renegociar. Desculpa, PG, qual que Não, era a mas então, pergunta? já estando lá, isso é que eu queria, é a minha curiosidade aqui, quer dizer, que você chegou lá, você ainda não tinha nem um local determinado para morar, né? E Não. você já colocou no início aí que você iria com os cachorros, quer dizer, como é que foi assim, como é que foi para chegar lá, encontrar a casa em que pudesse colocar os cachorros e tudo? Porque assim, você está falando aí da parte laboral, que é importante, obviamente, e tudo mais. Mas assim, tem toda essa parte de retaguarda aí, que é o próprio Anderson também, né? Que chegou lá, também precisava encontrar né, enfim, o que, que ele iria fazer. Conta um pouco pra gente aí como é que foi essa questão da casa, principalmente. Show. Não, e ótimo, porque justo esse é o meu, acho que segundo exemplo num grande Ah, perrengue, né. então. Eu na verdade, eu nem consegui, tipo, eu pesquisei alguns lugares antes, mas eu não conseguia compreender exatamente como que ia ser a logística de encontrar uma casa lá. O que eu sim sabia é que a Inglaterra era um país muito pet friendly, né, então, tipo, que aceitava muitos animais e toda coisa. Então, quando eu tomei a decisão de levar os cachorros, primeiro que não era nenhuma decisão, tipo, era uma coisa que já estava, É né, não natural. tinha discussão, na verdade, natural, os cachorros são parte da minha família, e eu ia levar, né. E aí chegando lá, eu comecei a buscar casas, né, e aí eu comecei a ver aonde eu ia morar e tal. E o bacana é que Coventry é uma cidade que é uma cidade universitária, né, então isso quer dizer que tem muita oferta de casas, muita oferta de casas. Então me deram lá uma dica de um website que
eu entraria, né, pesquisaria o tipo das casas que eu queria e iam me aparecer todas as opções. E assim foi, ou seja, eu fiz, né, toda lá a parte de busca e achei, né, como que tinham 7.000 casas disponíveis. E aí eu relaxei, eu fiquei tranquila, falei: "Não, fechou, isso daqui vai ser rápido, tranquilo e fácil, né". E aí eu comecei a olhar todos os parâmetros para obviamente facilitar, porque eu não ia olhar 7.000 casas, e eu descobri que tinha um botãozinho chamado pet friendly, tinha um outro botãozinho que chamava, né, se aceitava crianças, e tinha um outro botãozinho lá que eu não me lembro exatamente o que que era, mas enfim, eram 3 como parâmetros um pouco mais avançados. E aí quando eu dou o clique ali no pet friendly, porque criança não era o meu caso, e o outro terceiro ponto lá que eu não me lembro também não, aí qual foi a minha grande surpresa? Que sai de 7.000 casas, né, com oferta para 10 casas. E aí eu falei: "Ferrou, Não foi tão tipo, o que pet que vai friendly assim, acontecer na né? minha 7 vida, mil né? para 10. Não tão para 10". Eu falei: "Ferrou, não é tão pet friendly assim, né, o país como pareceria". E aí eu falei: "Não, mas beleza, ainda tenho 10, né", sempre tentando ser muito otimista e olhando o lado bom da coisa, eu falei: "Melhor, não tem que olhar 100 casas, tem que olhar 10, né". E aí eu comecei com um pouquinho de desespero, né, porque ali dentro do meu coração eu sabia que talvez não fosse assim também, né, tão fácil só as 10. E aí eu comecei a escrever para todos eles e tal, falar que eu tinha os cachorros e não sei o quê, e eles começaram a perguntar para mim qual que era a raça dos cachorros. E eu falei: "Cara, eu sou, né, uma pessoa boa, tipo, eu adotei os meus cachorros não têm raça". E achando que isso ia contar pontos pra mim, né, ia me dar, tipo, mais 10 pontinhos, né. E aí qual foi a minha grande surpresa, que das 10 casas, né, que eu escrevi, contei toda a minha história triste, que eu adotei meus cachorros, não sei o quê, não sei o quê, só 3 aceitavam os meus cachorros sem raça. Cara, que De E aí 7.000, ferrou, maluquice. né, vai entender, né, aí cara? ferrou. É muito louco, porque, eu também fui inocente nesse sentido, por quê? Porque eu achei que os meus cachorros, eles iam poder ficar muito mais fora de casa, né, no quintal, tanto que eu estava olhando casas com quintal, Ah, tem esse ponto também. porque eu pensei: "Os meus cachorros vão ficar fora". E o que acontece é que é um frio da porra na Inglaterra, os cachorros não aguentam ficar fora, entendeu? Tadinho dos bichos. Então isso também é um dos pontos, né, que os proprietários das casas não querem inquilinos com os cachorros, porque Porque tem fica cachorros que dentro de são um casa a maior pouquinho parte do tempo. endiabrados, que ficam dentro de casa e que acabam comendo a casa, destruindo a casa, né. E aí, das 3 casas que né, eram as minhas opções, eu fui visitar rapidamente, porque deu também outra coisa que eu descobri é que por ser um mercado, né, muito dinâmico pela questão das universidades, as casas apareciam e desapareciam, né, na disponibilidade, assim, num piscar de olhos. E aí eu falei: "Ferrou, vou ter que visitar essas 3 casas urgentemente". Aí eu fui, visitei 2, e aí me deu vontade de chorar, eu falei: "Ferrou, tipo, essas casas são sujas, fedidas", são casas, a maior parte da Inglaterra tem muito carpê dentro das casas, né, e isso também é uma coisa pra gente no Brasil que não é tão comum. Então e aí tem muita gente de nacionalidade diferente, eu não vou falar as nacionalidades em específico, porque eu não quero, né, gerar nenhum tipo de preconceito, porque da verdade não é. Tem algumas nacionalidades que têm questões de higiene que são diferentes das nossas como brasileiros, Uhum. né. E aí, tinha muita questão de que, as pessoas que moravam, né, em uma das casas inclusive que eu fui visitar, elas não tiravam o lixo de dentro da casa com a mesma também frequência que a gente Tá costuma doido. tirar, e aí aquele chorume, né, do lixeiro acabava impregnando no carpê, então vocês já podem imaginar o cheiro. E carpê na cozinha, carpê na cozinha, carpê Nossa. no banheiro, carpê no Carpê na banheiro. cozinha. Então é uns negócios, Cara assim, muito fritando, loucos, imagina né. que beleza, Carpê você na cozinha. fritando aquele nuggets, Aham. aquela gordurinha do nugget caiu, o Aquele seu tapete fica peixinho. cheirando nuggets. No dia seguinte você fritou hambúrguer, nuggets Ah, com Já hambúrguer e era. fica aquele fedor. coisa linda, né? Exatamente. Era de verdade um cheiro insuportável. Então, realmente, aquele dia foi aquele dia que eu falei assim: "Puta merda". E eu estava sozinha, né, um detalhe, o Anderson, ele obviamente mudou comigo, mas ele chegou na Inglaterra só por uma questão dos processos, né, de documentos, de papelada e tal, e aí ele já foi de novo, para o Brasil. Para Entendi. terminar de fazer os processos dele de finalizar o trabalho e tal, e também para despachar os cachorros pra Inglaterra, que os cachorros estavam numa quarentena, né, desde casa. E eu estava lá sozinha, e aí quando eu cheguei naquela conclusão de que de 7.000 casas eu só tinha uma opção, aí aquele dia me bateu o desespero, eu falei: "Meu Deus do céu", né. Enfim, aí eu falei: "Não, amanhã é o dia de visitar essa casa", rezei,
acendi todas as velas de 7, 10, 15 dias, eu falei: "Cara, eu tenho Tem que que ser conseguir, essa. né, que essa casa seja uma casa boa, tem que ser essa". E aí para fazer uma, né, não contar a história tão larga, eu sei que eu estava, no momento também de economizar e tudo, porque eu já tinha, né, caído a ficha de que o custo lá não era tão tal e qual como eu tinha pensado. E aí eu comecei a falar: "Não, eu não vou mais de táxi para esses lugares aí não, eu vou de ônibus, que é muito mais barato e tal". E acabou que eu, né, tinha uma visita agendada, tipo, para 5 da tarde, uma coisa assim. Lembrem que eu mudei em dezembro pra Inglaterra, então Frio, 4 da tarde já é noite, sim. frio, chuvoso. E aí eu chego, às 5 da tarde num lugar que não era o lugar onde estava a casa que eu queria ver, né. E aí me bate aquele desespero, porque eu sabia que eles tinham outras visitas, sabia que tinha outras pessoas interessadas e era a minha última opção. Eu falei: "Não, sabe de uma coisa? Ferrou, vou pegar um táxi mesmo, vai custar, mas melhor do que ficar sem casa e tal". Nesse momento eu resolvo pegar um táxi, chego no lugar lá onde, né, supostamente é a casa, aí o cara briga comigo, porque eu não sabia exatamente onde era, o cara, o taxista, né, ele briga comigo, e aí eu falei: Cara, você que tem que saber, né, da cidade, não eu". E aí eu decido descer do táxi ali mesmo onde ele me deixou, falei: "Tá bom, tá tudo certo, vamos descer aqui mesmo". Só que o que acontece é que era, tipo, essa casa que eu, né, que eu queria ver, ela era dentro de uma rua, assim, interna, e o cara me deixou numa rua externa. Então pra eu conseguir dar a volta e tal, eu acho que eu ia perder uns 15 minutos andando, porque eu tinha que descer e depois subir de novo uma ruazinha. E aí eu falei: "Sabe de uma coisa? Eu não tenho 15 minutos, eu sei que já tem outra visita aqui agendada, se eu não vejo essa casa eu vou perder a casa". Eu falei assim, foi o momento que eu tive a brilhante ideia de pular o muro que estava na minha frente, separando essa rua interna da rua Que externa, né. isso, Tatinha. E aí, de salto, literalmente pulando a cerca. E aí, eu não tinha percebido que, tipo, do outro lado não era concreto nem nada, porque, outra vez, né, frio, chuvoso, noite, né, as folhas já estavam todas caídas no chão. Meteu E o aí, pé na o que lama. acontece é que eu meti o pé na lama, literalmente. Eu estava de salto, porque eu tinha saído do trabalho e tal, eu estava de salto, toda, tipo, arrumada, né, pra trabalhar, meto o pé na lama, daí sabe quando você cai assim? Aí, tipo, eu caí já, fiquei de 4 ali na lama e tal, me sujei Joelhinho inteira. já sujo de barro. Cheguei, né, resumindo, cheguei na casa e eu parecia uma mendiga, cara, uma mendiga, toda suja, toda descabelada, toda suada, toda estressada, com vontade de verdade, vontade de chorar, porque eu falava: "Meu, por que que eu sou tão estúpida?", né, mas enfim. Aí cheguei nessa casa e, assim, a casa estava destruída, tinha uma aparência de casa, assim, abandonada, de casa Casa mal de assombrada. filme de terror. Casa Mal Assombrada, e para os que, né, já me conhecem, sabem que eu tenho um histórico aí, É mas esse é um verdade. papo para uma segunda É só um conversa. podcast, né, Tatiana? Isso é só um podcast. E aí eu sei que eu resolvo, eu resolvo entrar e tal, e eu vejo a casa toda destruída, tinta descascada, mofo na parede, mas eu não tinha muita opção. E eu via que a casa, se cuidasse dela, ela tinha potencial, sabe. E eu Não também não tinha tinha outra muita opção, opção. você tinha Era essa, né? esta Tipo opção, assim, né? eu não tinha opção, eu não tinha opção, era essa. E aí eu falei: "Sabe de uma coisa?", ali mesmo eu já dei o sinal pra menina, eu falei: "É isso mesmo". Imagina, a pessoa parecia uma mendiga, toda suada, descabelada, outra vez cheia de lama, com vontade de chorar porque via a casa daquele jeito. Falei: "Foda-se, vai ser isso mesmo, tá aqui, fechou, é a casa". E assim eu consegui a minha casa na Inglaterra, né. Poxa. E aí vem, eu acho que o terceiro grande perrengue, que foi a questão do idioma. Por quê? Porque quando a gente trabalha, né, e eu já trabalhava, obviamente, com as pessoas de outros países, você está muito acostumado ao business English, né, você está muito Aham. acostumado ao inglês do vocabulário do teu dia a dia. Então, obviamente, eu sabia vocabulário de logística, eu sabia vocabulários de transporte de valores, eu sabia vocabulários de documentação, de projetos, de não sei o quê, mas como que eu ia falar mofo em inglês? Como que eu ia falar, tipo, sabe, que a tinta estava descascando da parede? Uhum. Aí você começa a ver que
porra, tipo, o inglês que você aprendeu não é o suficiente para você viver fora, É. né. É bom, obviamente, é suficientemente bom para você não morrer de fome, mas realmente quando você precisa ir no médico, quando você precisa Com reclamar de certeza. coisas, né, mais relacionadas à casa, você A descobre linguagem que do não é dia a bem dia é outra, né? A gente acaba não aprendendo a linguagem É do dia a verdade. dia, né? Quando você está não, estudando um idioma estrangeiro no Brasil. Tem coisa que só a vivência lá te exatamente. ensina, não tem jeito. Exatamente. E aí foi quando eu conheci o meu grande melhor amigo, o Google, que era o meu amigo diário, né, e o Google Translator, aí eu e ele falávamos de forma diária, tipo 24/7. Que legal. E foi quando eu comecei a ver, né, que todos esses perrengues me ajudaram a desenvolver muito mais o meu inglês, né, a buscar formas aí de você, tipo, ver o lado bom das coisas, né, você ter a Com certeza. resiliência de entender: "Espera aí, não foi tudo como planejado, eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento, mas é uma oportunidade de eu Sem dúvida. aprender, é uma oportunidade, né, de eu, buscar, digamos assim, esse conhecimento, essa habilidade que eu não tinha, né". Uhum. Mas, E Tati, uma coisa que eu sentia muito não, não, só queria adelante, pegar o pode ir. gancho dessa questão do inglês Uhum. aí, porque assim, o pessoal está te ouvindo aqui, com certeza você está inspirando muita gente que tem, de repente, essa ambição de também viver no exterior, né? E da mesma forma, quando você está colocando, olha, o nosso inglês precisa ter essa vivência, ele também não pode ser impeditivo, né, de você buscar esta vivência, né? Então, Uhum. eu sei de como você se esforçou, de como você progrediu no teu inglês estudando aqui no Brasil e tudo mais, né? Mas assim, não dá para também esperar ser o perfeito, né, o catedrático, né, o espião russo, né, que fala aquele inglês perfeito para tomar a decisão de ser um expatriado, né? Eu acho que isso é super importante, quer dizer, é não se decepcionar quando chegar lá com o seu inglês, porque necessariamente você vai ter muitas dificuldades, mas enfim, chegando lá você acaba se adaptando, né? Que é isso que eu acho que é a mensagem que você está trazendo aqui para gente, né? Com certeza, com certeza. E olha que louco, antes eu tinha um pouco até de vergonha, sabe, do meu acento em inglês. Uhum. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, quando uma pessoa tem um acento, né, ela fala um idioma com acento, não é um sinal de vergonha, é um sinal de que a pessoa é super corajosa, é um sinal de orgulho, sabe. Uhum. Uhum. Por quê? Porque ela saiu da sua zona de conforto, ela tá indo num país que, né, não é o seu país, ela vai passar por um monte de perrengues, ela vai aprender um monte de coisas, e ela não desistiu, ela tá lá, ela tá dando a Show. cara para bater, Isso sabe. mesmo. Então hoje em dia eu tenho e obviamente eu ainda tenho muito acento em inglês, eu ainda tenho muito acento em espanhol, mas, longe de ter vergonha ou longe, né, de ficar assim, tipo, quieta, calada, com medo do que vão pensar, eu falo mesmo, porque eu Sim, acho que eu tenho que me orgulhar, né, Lógico. de saber falar outros idiomas. e E você os já tá com, britânicos, os você já tá americanos, com o sotaque também, com os trejeitos do mexicano, Tati, que você É. tá falando acento. eu já tô, Você Acento, né. esqueceu que aqui a que gente é fala sotaque. sotaque, É. né? Pessoal, só para É deixar verdade. claro, acento é sotaque, É, mas tudo certo. mas o Tati, Obrigada. até juntar um Ó, comentário, os perrengues até aqui viu? né, ao É. vivo. Mas Mas tá eu tudo certo. juntar um comentário com uma pergunta, Tati, porque isso que a gente estava falando, que por melhor que seja o teu idioma aqui, Uhum. no Brasil, quando você estuda só com brasileiro, você invariavelmente vai passar por dificuldades, nem que seja do sotaque no país onde você está indo. Vou dar até um exemplo rapidinho. Eu tinha um primo que foi, por conta da transferência do pai dele, foi morar em Detroit. E ele tinha um inglês super bom, mas inglês das escolas de inglês Uhum. aqui do Brasil. E daí ele falou que foi chocante, porque assim, ele falou não conseguia perguntar as horas para os caras. E ele falou, mas como não conseguia perguntar? Ele falou, Bruno, é assim, eu chegava para os lugares e perguntava assim, com o inglês que eu achava que era o mais correto, eu falava assim, what time is it? E os caras viravam para mim e falavam assim, amofá. Eu falei, amofá? Meu Deus do céu, o que é amofá? E daí ele perguntava de novo, sorry, what time is it? Aí o cara, amofá? E ficava bravo que ele não estava entendendo o amofá. E daí depois que o pessoal foi falar para ele que o cara estava querendo dizer almost 5, quase Almost 5. five. Então, assim, tem coisa, cara, que você não vai estar preparado É 100% para ir. Mas um troço que eu acho que ajuda, Tati, acho que é a minha pergunta, é a boa e velha cara de pau, não é? Tipo, cara de pau no Com sentido certeza. de, cara, não tem medo de falar caca.
Se você tiver medo de falar caca, pode ficar em silêncio. Em silêncio você nunca vai falar caca, mas também não vai aprender. Tem que ter um pouco cara de pau para superar a barreira da questão do idioma em qualquer país, né? Tanto na Inglaterra quanto no México, não é? Com certeza, não, com certeza. E aí, eu comento com vocês, tipo, 2 coisas mais, e aí eu já comento justo essa parte da cara de pau, porque, quando eu vim para o México sem saber falar o espanhol, e o PG, né, PG, você é minha testemunha aí de que quando a gente falava com o pessoal da Argentina ou do Sim. México, né, naquela época que a gente trabalhava junto, me dava pânico, tipo, falar um portunhol mais ou menos, né. E aí quando eu vim para o México eu tive que acabar enfiando a cara, porque eu não tinha outra opção, mas eu já conto um pouquinho mais para vocês disso, porque eu quero contar só mais uma coisinha da Inglaterra para depois passar para o México, e aí eu já termino de fazer esse gancho das 2 coisas. Ótimo. O meu outro perrengue gigante na Inglaterra foi a questão cultural, né, e aí eu também conto uma história engraçada para vocês. Como boa brasileira, tentei ser simpática e tal, chegar lá na Inglaterra e cumprimentar todo mundo, né, uma por uma lá das pessoas que trabalhavam na minha equipe, e do jeito que a gente cumprimenta no Brasil, né, que é o abraço, o beijo, "Oi, tudo bem? Como que você tá?" E prazer e tal. E eu sei que eu já levava, tipo, 1 semana e meia, 2 semanas, né, lá. E aí o que aconteceu foi que, um amigo meu britânico, que a gente já se conhecia, né, da época que eu ainda estava no Uhum. Brasil, ele chegou um pouquinho antes, ele sentou e ele ficou me observando lá enquanto eu, né, deixei minha mochila e levantei e fui dar oi pra todo mundo e tal. Quando eu volto, ele fala assim: "Você tem que parar de fazer isso". Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei: "Mas parar de fazer o quê?". "Abraçar e beijar todo mundo". Aí eu: "Por quê?". Tipo, eu não conseguia entender por que que ele estava brigando comigo, né, da minha atitude tão linda e simpática, né, de dar oi para as pessoas. E aí ele falou assim: "Porque aqui na Inglaterra isso pode ser considerado um assédio sexual, e as pessoas estão assim, desconfortáveis, tipo, tá nítido". E eu: "Quê? Como assim, né, que absurdo e tal". Enfim, né, então essa também é a importância de você entender que culturas diferentes são diferentes, reagem diferentes e veem que né, Lógico. questões que pra gente são muito tranquilas, vêm, né, de outra forma. Então, pra mim, isso também foi uma questão de abrir a minha mente pra entender e respeitar outras culturas, né. E aí eu termino da Inglaterra e quero comentar com vocês do México, porque aí o que acontece é, depois de 3 anos na Inglaterra, eu venho para o México, e aí vocês podem imaginar que eu já tinha me adaptado a essa cultura um pouco mais fria, né, de dar oi para as pessoas, basicamente, né, pegando ali aperto de mão e tudo certo. E eu chego aqui no México e a galera me dá uns super abraço, assim, apertado e tal. Eu lembro que no começo eu fiquei: "Meu, tipo, o que que é isso, né?". Eu já estava Não, desacostumada, de verdade, 3 anos eu estava desacostumada. E aí a galera me dá uns abraços gostosos, assim, tipo, apertados. Eu primeiro no começo, assim, eu falei: "Cara, o que que tá acontecendo?". E Assédio depois eu: sexual. "Puta, eu sou Me daqui mesmo", disseram que é sabe. assédio Tipo, essa sexual, esse essa é a negócio de minha cura. abraçar. No México não, no México não. E aí vem a questão da cara de pau, né, Bruno, porque assim, vamos lá. O que acontece é que eu chego no primeiro que quando eu vim para o México, a pessoa que estava, né, responsável por escolher, o meu chefe na época, ele estava muito preocupado de trazer uma pessoa que falasse espanhol, porque é um cargo que tem muito sim. contato com diferentes reguladores, né. E aí Uhum. ele queria, porque queria uma pessoa que falasse espanhol, até por uma questão obviamente entendível, né. E aí o que acontece é que o meu chefe global na época, como eu aprendi o inglês de alguma forma, né, que ele considerava rápida, ele falou para o meu chefe daqui, meu futuro chefe, falou assim: "Não, mas você não se preocupa, ela não fala espanhol hoje, mas eu te garanto, em 3 meses ela vai estar falando". E foi assim que eles me aceitaram, digamos assim, no México, né, com essa Uhum. condição de em 3 meses ela vai estar falando espanhol. E aí o meu chefe global, ele pega e ele fala assim para mim: "Tati, você, né, é você vai lá para o México, só tem um pequeno detalhe, você tem Você que aprender espanhol em 3 meses". Aí aí eu: "Você tá de sacanagem comigo, você tá zoando com a minha cara, como 3 meses para aprender um novo idioma?". Ele falou assim: "Não sei, dá o teu jeito, você vai conseguir, você fez com o inglês, você vai conseguir com o espanhol". Eu falei: "Caramba". Cara, eu lembro que eu cheguei suando aqui, né, no México. E aí a minha intenção era, eu chego, eu contrato um professor de inglês,
De E é um espanhol. professor de espanhol e Espanhol. enquanto isso eu falo, né, inglês com a turma, estão partindo dos Estados Unidos e tal. Cara, eu tinha 5 reportes diretos na época. Dos 5, 4 falavam perfeitamente, né, o inglês e uma só falava espanhol, não falava português, não falava inglês, não falava nada mais que espanhol. E era a área que eu mais tinha problemas. Era na área, assim, que mais eu tinha, né, que trabalhar, que resolver várias situações e tal. E aí eu falei: "Cara, eu tenho que me comunicar com ela, se não Uhum. for, né, pelo meio do inglês, eu vou", e ela, né, eu senti que também ela não ia conseguir talvez aprender o inglês tão rápido. Falei: "Eu vou ter que me jogar, vou ter que ser cara de pau e vou ter que, né, falar aí um portunhol". Tinha muita vergonha, mas vai, né, vamos lá, melhor do que não se comunicar. Com Perfeito. E certeza. assim eu aprendi o espanhol, falando um monte de coisa errada, a galera dava risada de mim até não poder mais, mas uma coisa que eu fiz com eles, uma regra foi: "Gente, quando eu tô falando um negócio que vocês não entendem, fale que vocês não entenderam, eu Uhum. vou tentar falar de Lógico. outro jeito, e aí vocês me explicam qual que é a forma correta de falar". E assim eu aprendi o espanhol. Eu nunca tive uma aula com professor, eu nunca consegui ir numa escola, porque realmente não dava tempo, e eu aprendi com os meus colegas de trabalho, de verdade, Que me show. corrigindo, e eu sou super grata a eles, porque, né, a gente conseguiu se colocar aí nesse plano deles me ajudarem, e eu, obviamente, super aberta ao feedback e ir corrigindo aí as coisas, né. Ô, Tati, assim, e eu acho que as pessoas valorizam muito esse esforço, né, de você se comunicar na língua nativa deles, né? Eu acho que Uhum. isso com certeza pesa muito. E aí, falando um pouco dessa questão cultural, que assim, eu também, né, tive essa oportunidade de, em alguns momentos, estar interagindo tanto com a turma na Inglaterra quanto no México. Assim, e de novo, não é que entrar no certo ou errado, ou bom ou ruim, mas assim, o mexicano, ele tem mais esse negócio de ser mais acolhedor, de facilitar a tua vida, de Uhum. tentar entender, de, poxa, foi isso que você quis dizer, quer dizer, Sim. diferente do britânico, que é aquele negócio, ou você fala o correto para que ele entenda, ou então ele não Ele entende, não ele vai faz simplesmente esforço dizer, olha, também não para. entendi. E, Uhum. assim, eu acho que isso deve ter, você que viveu isso muito próximo, aí você deve ter essa percepção muito clara, né? Que assim, da boa vontade também do teu interlocutor de querer entender. Porque se o cara não quer entender, aí fica difícil, né? Mas extrapolando um pouquinho a questão do idioma também, né, PG? A questão da É, cultura e do é jeito de verdade, é trabalhar, né? verdade, é verdade. Porque eu acho que esse é um ponto legal também, né, Tati? Você, obviamente, pelas áreas pelas quais você passou e pelo fato de você ter crescido É dentro da verdade, tem isso organização, também. certamente você entregou resultados. Porque não é porque você aprendeu o idioma que você foi promovido. Você entregou um monte de resultado importante. Para entregar resultado através da equipe, né, engajar os times, é diferente, não é isso? Assim, tem muita receita que eventualmente você trouxe da tua bagagem do Brasil que aplicado Ctrl+C, Ctrl+V na Inglaterra e no México não funcionou, certo? Não, com certeza, com certeza. Sabem que, ou seja, lá na Inglaterra, o que eu percebi, né, é que realmente é uma cultura muito mais fechada, é uma cultura muito também de respeitar os horários de trabalho, e as pessoas, por exemplo, que trabalham muitas horas, né, elas são vistas como pessoas que são desorganizadas, não que são pessoas, por exemplo, que colocam a camisa da empresa, que, Uhum. né, querem crescer. Na verdade, isso para mim foi um grande digamos assim, um grande choque cultural, porque eu lembro que as minhas pessoas lá na Inglaterra, né, as pessoas que trabalhavam comigo lá na Inglaterra, eram 5 horas da tarde, elas já não estavam mais. E elas já não atendiam o telefone, sabe. Uhum. A não ser que realmente fosse alguma coisa muito grave. Por quê? Porque é a forma como o país trabalha, né. Então como você consegue entregar os mesmos benefícios ou os mesmos resultados por meio de uma cultura muito diferente para você. E Uhum. esse realmente foi o para mim, uma das coisas que eu tive que ter mais resiliência, porque eu tive que aprender, né, por onde. Tive que adaptar a minha forma de gestão, eu tive que, melhorar muito também como eu me organizava como líder, porque eu tinha Uhum. que dar o exemplo e eu tinha que, digamos assim, coisas que antes no Brasil eram bem vistas, né, mudar Lógico. completamente a minha forma de fazer e de atuar e de falar com as pessoas para conseguir os resultados iguais. Então, acho que os primeiros 3 meses são esses meses realmente de você se adaptar, de você se reinventar, porque para mim isso foi muito importante, eu tive que me reinventar
reinventar, né? Eu tive que aprender novas habilidades de coisas que eu me considerava já que eu estava Show de bola. num nível muito bacana, assim, sabe? Então, e na Inglaterra, né? Então, essa cultura muito mais assim fechada, as pessoas são muito mais sérias, são muito mais coisas, por exemplo, de fala comigo de trabalho e a gente resolve aqui tudo certo. E aí, quando eu voltei, né, para América Latina, e aí voltei, né, para o México, é um pouco parecido com o Brasil, mas também muito mais de relacionamento do que o Uhum. Brasil. Então, é você realmente construir essas relações de confiança, né, com as pessoas, Sem para dúvida. você conseguir, né, avançar com os processos de uma forma que seja satisfatória. Então, realmente foram 3 adaptações muito diferentes se eu comparo, né, os 3 países, mas eu acho que é muito bacana, porque você passa a ter uma visão muito diferente, né, de Não, como fazer gestão de pessoas. E agora que eu também converso muito com pessoas globais e tal, é bacana porque toda essa experiência me ajuda a ser muito mais efetiva, né, nessa comunicação com as outras pessoas e nessa fazer alianças, mas show de fazer bola. alianças da forma como cada cultura, né, prefere ou vê que é a forma adequada de fazer alianças. Então, Show é de muito bola. disso, é de você se reinventar, de você se renovar Uhum. e, estar aberto, né, para todos esses desafios. Muito bom, dona Tatiane. Muito bom. Tati, é uma pena que a gente já Que bom. tem que partir para as nossas conclusões aqui, assim, Tati, porque a gente tem aqui. Fechou. Mas, poxa, contigo aqui, acho que se a gente ficasse aqui 3 horas conversando, a gente ia ter história para contar, né, Bruno? Eu acho que tem história do Brasil também. Eu lembro das histórias da Ah, estagiária Ah, sim. proativa, Aí da Tati, que fez um. porque não foi só aí na Inglaterra e no México que tu aprontou, né, Tati? Conta rapidinho essa daí da não. estagiária aí, como é que foi? Estagiária proativa? Vocês querem fechar assim, né, fazendo passar vergonha, tá bom, vamos lá. Eh, uma coisa que eu tenho bastante orgulho é que eu me considero uma pessoa bastante proativa, né. Só que às vezes o excesso de proatividade não é o mais, digamos assim, o mais legal. Então eu vou contar para vocês essa história. Eu era estagiária no HSBC, Aqui no e Brasil. aí no Brasil, né, e aí sim, no Brasil, em Curitiba. E aí não sei se ainda continuam fazendo isso, mas era muito bonito na época, tem que 20 e poucos anos, que as pessoas se vestiam de branco no último dia, né, laboral do ano, Uhum. levavam frutas e tal, tinha tipo meio que uma celebração. E nessa época eu trabalhava, de novo como estagiária, a gente estava lá no último dia do ano, todo mundo de branco e tal. E aí o que acontece é que o diretor da área na época, e eu não vou falar nomes obviamente, mas enfim, ele passava, né, de mesa em mesa ali, cumprimentando todo mundo, desejando um feliz ano novo e tal. E aí quando chegou a minha vez, né, ali o diretor veio falar com a estagiária super emocionada, né, quis ajudar o diretor. Por quê? Porque a estagiária, nesse caso eu, viu um pelo na camisa do diretor. Então era um pelo negro, né, numa camisa branca, e aí a No estagiária peito pensou dele, que era o assim? pelo do cachorro, no Aham. peito, assim, né, aqui Aham. assim. E aí a estagiária pensou que era o o pelo de um cachorro, né, alguma coisa O assim, e aí ela cabelo que quis ajudar caiu. ele, né, o cabelo caiu, alguma coisa assim. E aí a estagiária tira o pelo, né, só que o detalhe é que o pelo ainda estava grudado no peito do diretor. Só aquele pelinho. Ai! Ai! Cara, eu pedi desculpa e depois acho que eu desmaiei, porque eu já não lembro mais o que que aconteceu depois disso. Mas que Não, legal, Mas o Tati. essa história é idioma, né? verídica e eu não sei como que eu continuei no HSBC depois disso, Mas mas depois enfim, disso, aqui eu estou. que legal, Tati. É que, é aí que a gente aprende a exercitar a cara de pau, tá vendo? É. Isso foi super importante lá na frente Aí, para as outras coisas, olha aí. Mas, Ai, Tati, tá. exatamente, aí o a excesso gente de tem, proatividade. a gente tem por hábito, Tati. Desculpa, te interrompi, Tati. Você estava falando alguma coisa? Não, 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 eu acho que a gente tá com um pequeno delay, nada mais. Não, então fechou. Eu ia te falar o seguinte, que a gente tem por hábito aqui fazer um fechamento aqui com algumas lições que a gente tenha tirado do episódio. Hoje, Uhum. acho que tem algumas coisas bem legais aqui. Foi bacana que você trouxe as coisas aqui de uma forma bem divertida, mas, enfim, tem Tá cheio de conteúdo embutido cheio aí. de conteúdo e coisas importantes aqui, que a gente queria estar dividindo com a nossa audiência, e fique à vontade para complementar ou de alguma forma por aí também, tá, Tati? Uhum.
Combinado, PG. Vamos começar aqui, Brunão? Vamos lá. Você falou um negócio, Tati, que eu acho que é super importante aqui, quando você está pensando em ter carreira internacional e está pensando em trabalhar em outro país, seja como um expatriado, seja como um trainee, seja de maneira permanente, enfim, você que está aí nos ouvindo e que está querendo fazer carreira internacional e pretende trabalhar fora do país, dicas importantes aqui. Uma delas é alinhar bastante expectativa e planejar. Lembra lá do exemplo da Tati, que recebeu a carta oferta e quando converteu para reais o salário que ela teria na Inglaterra, falou, nossa, meu salário lá na Inglaterra vai ser 10 vezes o meu salário do Brasil. Planeja. Planeja porque você tem que entender se o custo de vida para onde você está indo também não é 10 vezes mais caro do que no Brasil, senão você vai estar minimamente no elas por elas. Então, um jeito bom de pensar numa outra moeda é pensar em paus, em pilas, sabe? Tipo, isso aqui custa 10 pilas aqui, lá custa 10 pilas. Só que a pila lá é euro, aqui é real. Então, assim, pensa deste jeito, não fica convertendo as coisas necessariamente, porque você vai olhar uma realidade do Brasil e lá fora a realidade é outra. Então, muito planejamento, né, e muito alinhamento de expectativa. A gente tem complexo de vira-lata no Brasil, né, PG e Tati? A gente acaba esquecendo ou não dando valor para coisas muito boas como a gente tem no Brasil, como o clima laboral, essa proximidade, a intenção de ajudar o próximo e não necessariamente no país para onde você vai, isso é verdadeiro. Alinha bem tua expectativa. Eu até colocaria isso como um ponto mesmo de lição, quer dizer, de ambiente de trabalho. Quer dizer, a gente tende a achar que o ambiente de trabalho, por onde a gente passou, vai se replicar em qualquer outro lugar, e não é. É verdade. E a gente está aqui trazendo para extremos, né? A Tati vivia um ambiente de trabalho na Inglaterra, outro no México, mas isso acontece aqui mesmo, nas nossas realidades. Às vezes você mudando de... Enfim, nós já vivemos isso, né? São ambientes... E às vezes dentro da própria empresa você tem também ambientes completamente diferentes. É isso mesmo. E é importante, né, profissionalmente, né, você adequar tanto a tua comunicação quanto o teu comportamento ao contexto do ambiente. De novo, não é... Aqui a gente pode ter determinados comportamentos que são supernaturais e que em outros ambientes... Como a Tati até colocou, quer dizer, fica desconfortável até para as outras pessoas, né? Então, tem que estar atento a isso, né? Não é só estudar a parte do que você colocou aqui, Bruno, e a Tati reforçou, né? De fazer o planejamento, de alinhar as expectativas e entender do ambiente de trabalho, né? Isso vale também para tudo, né? Se você está mudando de empresa, se você está indo trabalhar em outro lugar, procura se informar sobre essa empresa, como é que a coisa funciona, como é que é a cultura da empresa, porque vai te ajudar no teu dia a dia. É isso aí. A questão do idioma também, pessoal. Não precisa estar esperando o idioma estar perfeito aqui no Brasil para você se mudar para lá, para o país, seja ele qual for, porque o teu idioma não vai estar perfeito antes de você sair e chegar no lugar. Tem coisas que só a prática e a convivência no estrangeiro te ensina, e aí a regra de ouro, eu acho, é a questão de ter cara de pau. Não ter medo de falar caca, não ter medo de falar alguma coisa com o melhor sotaque do mundo, porque você não tem obrigação nenhuma de falar o idioma estrangeiro com o melhor sotaque do mundo. Então tem que ser cara de pau, não só para o idioma, mas também para entender que a gente tem que sempre estar aprendendo alguma coisa. Né? Então, assim, tem que ter essa cara de pau se você está disposto a se colocar nessa zona de desconforto e ir morar lá fora. E tem uma última aqui, Tati, que acho que para quem é casado vale muito também, né? O cônjuge tem que estar muito comprado com a ideia, né? Também. Porque é uma mudança não só para você, profissional que está indo, mas para o teu marido, para tua esposa, noivo ou noiva, e para os pais que ficam. Cachorro, pet, né? Cachorro, filho, assim. Então é um processo que a família toda tem que estar envolvida, tem que estar muito comprada, porque senão, meu amigo, você vai assumir, vai aceitar pensando só no lado profissional. Lá, se a tua família chegar e não estiver feliz, você não vai render no trabalho e nem o profissional vai funcionar. Então a família e o entorno tem que estar muito comprado com a ideia também. Só que então, Bruno... Com certeza, e tem que ser uma decisão da família, não pode ser uma decisão só da pessoa, né, que tem a oportunidade de mudar, tem que ser uma decisão em conjunto, e é um trabalho em equipe, porque tem dias, né, que você tá bem, tem dias que a tua família não tá bem, tem dia que a tua família não tá bem, que você tá bem, e aí é como você faz esse balance, né, entre uma coisa e outra. Então, balanço, óbvio, só já tô com o meu português ruim. Não, Tati, Igual tô aqui, né, tô metendo a cara. E até pegando esse gancho dessa questão de decisão, né, quer dizer, é a decisão de viver uma nova história. Então, assim, com todos os seus ônus e bônus, né, a gente tende a só colocar na balança o ônus, né, mas, assim, tem que ter disposição, tem que ter motivação para persistir, para... Você mesmo já trouxe aqui vários exemplos, né, dessa tua dedicação, né? Tem que ser muito resiliente, aquele negócio do sim ou sim, não tem como chegar, na primeira dificuldade vai desistir. Então, assim,
Não é porque você caiu de 4 na lama pulando a cerca que você vai... Que só encontrou uma casa em 7 mil que você vai desistir, favor. né? Então isso daí é uma decisão, assim, tomou a decisão, meu amigo, vai lá e faz acontecer. Não dá para... Se abraça. Não dá para voltar. Não deu... Não, vai lá e faz acontecer que vai dar certo, né, Tati? Isso aí. Totalmente. Você tem que se abraçar. Você tomou uma decisão, você vai até o final, você se abraça e você vai dar o teu melhor esforço para você conseguir o melhor resultado. E de verdade mesmo, eu acho que vocês, e parabéns para vocês, porque eu acho que esse tema, né, de trazer os perrengues é muito legal, porque as coisas positivas que acontecem, ou tal e qual como esperado, elas te trazem um aprendizado, mas não é o maior aprendizado. Eu acho que realmente o maior aprendizado é quando você passa pelos perrengues, né. E eu estava fazendo uma retrospectiva aqui, lembrando desses exemplos, obviamente, na época eu lembro como eu, né, passei por situações de medo, de falta de, talvez uma perspectiva ou de até mesmo arrependimento, "Poxa, será que eu realmente tomei a melhor decisão?". Mas hoje em dia eu olho para trás e mesmo sabendo que eu passaria por tudo isso, eu faria tudo de novo, Que sabe, legal. porque foi super importante para eu tornar quem eu me tornei, sabe. Eu acho que as dificuldades, elas realmente te desenvolvem, de uma forma muito intensa, que talvez quando você não passe pelas mesmas dificuldades ou você não é consciente dessas dificuldades, talvez você não se desenvolva tanto, né. Então deu errado, se abraça, vai e desfruta igual, sabe, porque depois você vai acabar rindo das histórias, né. Hoje em dia, nossa, eu morro de rir com tudo isso, mas Show na de bola. época, obviamente, não foi tão fácil, né. Dona Tatiane, poxa, parabéns aí por toda a tua superação, tua história. Assim, a gente fica muito orgulhoso aqui de ver uma liderança feminina, né, uma brasileira aí tocando aí uma operação enorme no México, e não só no México, Américas tocando também, na né? Américas toda, com toda essa responsabilidade, passando por tudo que você passou. Poxa, a gente fica muito orgulhoso. Seguimos torcendo por aqui. Vamos daqui, enfim, seguir torcendo, né, Brunão? É isso aí. Muito É isso mesmo. Obrigado, Não, viu, poxa. querida? Foi uma Show de delícia. bola. Muitíssimo Não, obrigado. obrigada a vocês. Obrigada a vocês, um super prazer e de verdade eu me sinto muito honrada, né, que vocês me convidaram e, que bacana relembrar também, né, todas essas histórias bacanas e principalmente o carinho que eu tenho a vocês. O PG e eu trabalhamos juntos, o PG foi meu chefe e um reconhecimento também, né, por todo o apoio, todo o desenvolvimento que ele me proporcionou, a exposição e hoje eu acredito que eu tô onde eu tô, porque graças a Deus eu consegui, né, cruzar no meu caminho com pessoas que foram tão, inspiradoras. E Bruno, você, obviamente, a gente trabalhou muito junto, mas não nessa relação, né, de liderança, com o PG sim, mas eu quero dizer que eu aprendi muito de vocês 2 e de verdade eu agradeço de todo o meu coração, porque Show de todas as bola. pessoas que passam na nossa vida deixam marcas e vocês 2 deixaram marcas bem importantes na minha história profissional, e eu estou muito feliz de verdade de poder participar com vocês e poder comentar, né, essas coisas tão bacanas aí que a gente, viveu juntos. Muito Que obrigado, legal, Tati. Tati. E a casa é Show sua. de Quando bola. você quiser e puder, ela está sempre aberta aqui para você trazer seus depoimentos. É isso mesmo. Recados finais, Fechado, PG. com certeza. Gente, eu queria... Enfim, esse episódio aí foi muito bacana. Não que de novo, né? Não que os outros não tenham sido, né, Brunão? Mas esse foi bem bacana. Eu fiquei bem feliz de ver aonde está a Tati, toda essa história de... Enfim, parte dela eu já conhecia, mas... esses pormenores aí a gente acabou se dividindo aqui com a nossa audiência. Foi bem divertido. Muito obrigado, Tati. E pedir aí para a audiência que continue nos prestigiando nos nossos canais. A gente tem se esmerado aqui para trazer convidados que tragam histórias que possam estar sendo divididas com vocês e que possam estar, de certa forma, inspirando vocês à tomada de decisões, a evitar que vocês tenham alguns tropeços aí pelo meio do caminho. É importante que vocês, então, interajam com a gente, peçam temas, peçam assuntos que a gente possa estar trazendo algum convidado especial aqui a vocês. Agradecer bastante, porque a gente está tendo uma repercussão que tem nos trazido um retorno bem satisfatório, né, Bruno? Nós estamos bem felizes aí com o retorno do nosso podcast. Mas, assim, estamos aí abertos, continuem nos prestigiando, compartilhem o vídeo, entre nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no Instagram e no TikTok, deem lá uma prestigiada. Dê uns likes pra gente, isso é importante. A gente vai com certeza ficar feliz. Agradecer bastante aí ao meu amigo, parceiro Bruno, Tati, Tamo junto. Henrico, Theo. Hoje acertei, hein, Henrico? Não errei teu nome, hein? Isso aí. Brunão. Gente, valeu, obrigado. Até a próxima. Toda quinta, episódio novo, um convidado novo, mais do que especial. E
histórias tão divertidas quanto essa. A gente adorou, espero que vocês tenham adorado. Até a próxima. Obrigado, Tati. Grande abraço. Obrigado, Tatiana. Beijo, Tati. Tudo de bom. Obrigada, Tchau. beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado.